abriu, mas ninguém tá aqui, não. Ainda bem que você tá assim, ó, sem a câmera. Tá, o ângulo ficou bom mesmo. Primeiro online. João Lucas. Pronto. Estamos entrando. A paz do Senhor, João Lucas. Paz do Senhor. Estou falando muito baixo. Tá um pouquinho, é bom ficar um pouco mais alto. Tá melhor agora? Tá melhor. A paz do Senhor. Que eu acho que eu não falo muito alto. Amém. Vou procurar falar mais alto hoje, certo? Certo. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo passado, quinta-feira de doutrina. Vamos continuar a estudar Tiago. Nós começamos no capítulo 1, não foi de Tiago? E vamos continuar. Foi. Não foi isso? E nós vimos que o livro de Tiago é Foi. um livro para... A carta de Tiago, ele é uma carta para cristãos. Então, por isso que eu achei esse assunto interessante, que é para crentes, né? Para despertar o crente, para ele aprender mais, ser mais firme na fé, né? Porque Tiago, naquela época, ele escreveu essa carta para animar os cristãos que estavam fora das suas cidades, tribulações. Então, ele escreveu aquela carta mais para isso. Nós vamos continuar a estudar ainda no capítulo 1 ainda, tem muitas coisas para falar ainda. Então, vamos orar a Deus, para que Deus me dê sabedoria, me dê palavras para passar para a igreja. Vamos orar? Vamos orar, Lucas? Vamos. Vamos. Fechamos nossos olhos. Santo e maravilhoso Deus, Deus amado, Deus bendito. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que estamos aqui, meu Pai, para estudar a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Ó Deus, me capacita, me dá sabedoria, me dá entendimento, Senhor, para falar das Tuas verdades, do Teu querer para nossas vidas. Para que nós possamos, ó Pai, ser pessoas melhores, Senhor, e ser mais conscientes dos nossos deveres, Senhor, e fazer mais e mais a Tua vontade, Senhor. Toma, ó Deus, a direção, toma a primacia, ó Deus, desse culto, Senhor. Que eu diminua, Pai, que o Senhor apareça diante do Teu povo que está assistindo, meu Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Agora vamos pedir para o nosso seminarista, Lucas, louvar ao Senhor, né? Para engrandecer mais e mais o nome do Senhor. Amém, Lucas? Amém. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Vamos louvar o Senhor. Amém. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração.
manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rindo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, em manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer por todo o ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Vai cantar outro? Vamos, eu louvo outro. Ao que está abatido, sedento, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. É o que se sente ferido, aquele que foi e se vê desamparado por esse mundo perdido, o temeroso oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria. Alguém precisa, faz viver. Ao que se sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, do temeroso oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Tu és o pão pro faminto, libertador dos cativos, o pai dos desamparados, e conta com seus filhos para devolverem ao mundo a esperança, a esperança, a esperança, a esperança. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria. Alguém precisa, faz viver. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria. Alguém faz viver.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Amém. Vamos continuar o nosso estudo. No estudo passado sobre, ainda no capítulo 1, do 12 ao 15, onde nós vimos que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? Quem está lembrado, Lucas? Eu acho que a internet deve estar ruim dele. E você passar pelas provações e passar, então, perseverando, o que é que vai acontecer? Depois ele vai ser o quê? Aprovado. Aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então, nós vimos isso no estudo passado da doutrina, né? Que nós vimos que o homem, o ser humano, ele precisa passar por provações, tribulações, tudo faz parte do nosso amadurecimento, para que nós possamos, a cada dia, amadurecermos mais, né? E suportar as coisas. É preciso para o nosso crescimento espiritual. Porque através do nosso crescimento, das coisas que a gente passa, a gente começa a perseverar, ter mais fé e saber que Deus vai responder, que Deus vai resolver. Então, Tiago fala sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, ainda nesse mesmo capítulo, o versículo 13, que ele diz: pois Deus não pode ser tentado. Capítulo 13 de Tiago. Aí o que é que eu vejo? Aqui diz porque Deus não pode ser tentado. Eu não sei se os irmãos sabem que os testemunhos de Jeová, eles declaram que Jesus, ele não é Deus. Pois, se fosse Deus, né, seria de se esperar que os mesmos atributos aplicados, né, a Deus pudessem ser aplicados a Jesus. Por exemplo, Deus não poderia ser tentado. Entretanto, Jesus sofreu tentação. A gente vê em Lucas, capítulo 4. Vamos ver o que é que diz Lucas no capítulo 4, versículo 2. Lucas, capítulo 4, versículo 2. O que é que ele diz? Ele diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado o quê? Esses 40 dias, né? Ele teve fome. Está aqui em Lucas. Então Jesus, ele foi tentado. Mas ele não pecou. Porque ele resistiu ao diabo. E nós também temos que pedir a Deus, né? Temos que orar, porque ali ele estava orando. Nós temos o quê? Que orar. Pedir a Deus, né? Sabedoria, força, para a gente também vencer, para a gente não cair em tentação. Porque Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras, mas ele respondeu com a palavra. Com a palavra, porque o inimigo tentou ele com a palavra. E ele também respondeu com a palavra para se defender. Né? Então é importante, eu acho esse assunto bem interessante. Em Hebreus 4,15 também, vamos ver aqui o que é que diz Hebreus 4,15. 4,15, ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Mas ele não pecou. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou em nenhum momento. E por isso a palavra de Deus diz que sabemos que o único e verdadeiro santo é Jesus. Nós
estamos a cada dia buscando a santificação, né? Nós somos santos porque nós somos separados das coisas do mundo, que a gente não serve ao mundo, a gente serve a Deus, mas a gente é tentado. E o que é que acontece? Então, o texto bíblico está declarando, né, é que nenhum crime secreto, traiçoeiro e deliberado foi praticado pela vontade de Deus, que não pode ser responsabilizado pelas suas más ações, né? Pelas más ações do homem. Além disso, né, a gente vê que o escritor hebreu ele é explícito, ele é claro, ao declarar que Jeová foi tentado no deserto pelo israelita. Pelo israelita. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 dias que as minhas obras. A gente pode ver também em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus capítulo 3. E vamos ler comigo o versículo 8 e 9. O que é que nos diz? O 8 e o 9. Ele diz aqui. Hebreus capítulo 3, o 8 e o 9. Ele diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Né? Isso foi aonde? No deserto. Porque aquele povo, ele sabia do poder de Deus, mas eles ficaram testando a Deus. Né? E Deus sempre mostrando que Ele era quem mandava. Ele é o Senhor de tudo, que domina tudo. Então aqui, nós estamos aqui também, que o apóstolo Paulo, cadê meu Deus? Sim, também nós vamos ver também aqui em Provérbios 14, 2. Há um caminho que o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. Então, embora sejamos exortados a orar sem cessar, que a gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos abrir para ver o que é que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler comigo. E o versículo 17, que ele diz aqui, ó. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 17. 5, 17. Orem sem cessar. Aqui, a Bíblia, porém, não ensina em nenhum lugar que a oração seja um teste para avaliar a verdade, certo? No contexto desse primeiro capítulo, podemos constatar que Tiago se refere à prova da fé por meio das tentações. É através das tentações que a gente prova a nossa fé em Deus. Porque a gente não resiste, a gente tem que lutar para resistir às tentações. Porque Jesus, ele é Jesus. Ele resistiu. E nós também devemos imitá-lo. Então, se nós devemos imitá-lo, a gente tem que procurar o quê? Resistir às tentações. Nós sabemos que o ser humano, ele é falho, ele é fraco. Mas ele, através da oração, que ele resiste às tentações. Então, ele diz aqui, ó. O apóstolo Paulo foi claro ao chamar a atenção dos Gálatas para que não ouvissem aquele que estivesse ensinando outro evangelho. Sabemos que há muitos falsos mestres pregando falsos evangelhos, falso Jesus,
E, obviamente, todas essas heresias são propagadas por intermédio do que? De espíritos profanos, espíritos que não vêm de Deus. Né? E se a gente não tiver a sabedoria, a gente acha que aquilo está certo e obedece aquilo que não vai agradar a Deus. Bom, então a oração, na realidade, seria o único método para identificarmos o que é verdadeiro. Através da oração. É através da oração que você vai identificar quem está falando a verdade e quem está ensinando coisas, ensinando heresia para o povo. Tem muitos profetas por aí, ensinando o que não deve ensinar. E tem muitos crentes, por falta de sabedoria, se deixa levar. Até por inocência, se deixa levar. Porque não tem conhecimento, porque não está firmado na palavra. Não sabe discernir o certo do errado. Então ele diz aqui, ó. Como poderíamos saber o perigo desse tipo de oração para identificar a verdade? É a dificuldade em distinguir a veracidade dos testemunhos espirituais e sua procedência. Aí ele diz aqui o quê? Ele diz aqui, sua procedência. Não podemos confiar no sentimento do nosso próprio coração. Em Provérbios 28, vamos ler, Provérbios 28. Vamos ver o que é que diz aqui em Provérbios 28. Abrimos sua Bíblia em Provérbios 28. O que é que ele nos diz? Provérbios 28, versículo 26. Vamos confirmar isso? Provérbios 28. (28, 26). O versículo 26, ele diz: muitos buscam... Não, meu Deus, está errado, peraí. O 28. Quando os ímpios... É 28? É. Quando... Não, está errado. Perdão, gente. Provérbio 28, versículo 26. Ele diz o seguinte, 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Quer dizer, nós sabemos que o coração do homem, ele é enganoso, o coração. A gente tem que usar o quê? A razão. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo coração e a gente se dá mal. Não é verdade? A gente tem que usar o coração também, mas temos que usar mais a razão, o nosso entendimento, a nossa compreensão. E esse entendimento, essa compreensão, a gente só aprende através de quê? Da palavra. Lendo, estudando, examinando as escrituras, é que você chega ao conhecimento. E orando, pedindo a Deus quando você for estudar a palavra de Deus, primeiro a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar a Deus e pedir a Deus sabedoria e entendimento da palavra. Porque às vezes você ora, mas você não entende o que é que Deus está falando para você naquele momento. Não é verdade? Então é preciso orar. Sempre que você for estudar a palavra, estudar a Bíblia, ore a Deus, peça a Ele entendimento, sabedoria para você entender. Ah, porque eu sou doutor, sou formado, sou isso, sou aquilo. Sei muito de literatura, sei muito de português, sei muito de matemática, certo? Você sabe. Mas isso é de quem? Isso é o ensino do homem. Mas o ensino de Deus é espiritual. Você tem que entender do que é que está aqui. O que é que Deus está falando para você. Por que a gente tem que fazer isso? Que é para a gente não deixar o nosso coração se enganar com os falsos profetas. Que estão aí ensinando heresias e muitos crentes achando que está certo. Né? Precisamos vigiar nisso. Aí ele ainda diz aqui, ó, em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9.
Ele diz aqui, vamos ler o que é que diz. Jeremias 17. O livro de Jeremias 17, o versículo 9, falando sobre o coração ainda, vamos ver. Jeremias 17, 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Tá vendo? Quem o conhecerá? Então, mais uma vez, a gente está vendo também aqui, como a gente vê em Provérbios, aqui em Jeremias falando que o coração ele é enganoso. Então, e muito menos em qualquer testemunho espiritual, né? Aí ele diz aqui, ó: atentemos para o que diz a Bíblia. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está em 1 João 4:1. Não queremos com isso desanimá-lo, desestimular a oração. Muito pelo contrário. Contudo, devemos avaliar, ou melhor, devemos aliar a oração ao exame diário das Escrituras. Tá certo? Assim como os crentes em Bereia, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Em Atos 17, 11. Está dizendo essas palavras. Eles estavam o quê? Cada dia eles iam, tudo que era ensinado, eles iam examinando através das Escrituras se realmente aquilo era verdade. E a gente deve proceder da mesma maneira. Não ouvir tudo que dizem, é verdade, é assim. Não, vamos ver, está na Bíblia, está dizendo assim. O sentido é esse. Ou o povo está lendo um versículo, né, de um determinado texto, e está criando um pretexto para poder explicar uma situação que não é verdade. Que não está na palavra certa. Que o sentido é outro. Então é preciso o quê? Sabedoria e entendimento. Mas aqui ele diz o seguinte, ainda continuando, ele diz: este é o método mais preciso para avaliar se o que está sendo ensinado é verdade ou não. Então, o teste bíblico deve estar focado na palavra de Deus. Vamos ver o que é que diz 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Vamos ler. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,15. 3,15. O que é que ele diz? Do 15 a 17. 2 Timóteo 3. Do 15 a 17. Vamos ver o que é que ele nos diz. O que é que ele nos ensina aqui. O que é que Paulo está aqui passando para Timóteo. Ele diz, no 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O 16 ele diz, toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O 17 ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo aqui? Ele falando, porque Timóteo, nós sabemos que ele desde pequeno, né, a sua avó ensinava as palavras. Ele aprendeu, aí Paulo que está dizendo, que ele desde cedo, né, que desde menino, da sua meninice, desde menino, né, ele sabe as sagradas letras. Essa letra que ele está falando é o que? A escritura. Ele já tinha conhecimento. Então é preciso, aqui mais, 1 Timóteo, a gente já leu. Bom, e o testemunho do Espírito Santo jamais contradirá a si próprio.
Pois a Bíblia afirma que os escritores bíblicos eles escreveram. Através de quê? Que eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a verdade. Não foi assim, o coração dele, ele não falou o que estava no coração dele, não. Meu coração disse que eu escrevesse isso, não. Eles foram inspirados por Deus, as palavras que ele devia escrever. Que era homem de Deus. Não foi qualquer um. Como está aqui em 2 Pedro, como está em 2 Pedro, né? Os escritores bíblicos falaram inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ver o que é que diz em 2 Pedro, o 2. 2 Pedro 2. Vamos ler. Eu gosto de confirmar na Bíblia para poder a gente ter mais uma firmeza. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 21. O 2, 21. Porque melhor, 2 Pedro, cadê? 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então aqui ele está mostrando, né? Se você conhece o caminho da justiça e depois você se desvia, antes você nem conhecesse. Porque o que tem de pessoas por aí que está desistindo. Ontem mesmo eu vi um testemunho de uma irmã, que ela disse que a irmã, passando por muita prova, por muita luta, até apanhando do marido, aí ela disse que Deus não estava olhando para ela. E saiu da igreja, não quer mais ser crente. E aí? Então, você faz suas procuras, porque muitas coisas é a gente que procura. As nossas escolhas. A gente faz mais escolhas, aí vem as consequências, a gente quer culpar quem? Deus. Mas Deus não tem culpa. Foi as nossas más escolhas. Foram nós, nosso coração que é enganoso, como está ainda agora lendo aqui, o nosso coração é enganoso e a gente acha que está apaixonado, está amando, que aquele dali é o homem certo, o que às vezes, muitas vezes não é, que a gente não pediu a Deus uma confirmação. Enquanto você não conhece a verdade, você pode praticar as coisas erradas porque você não conhece a verdade. Mas no momento que você já conhece e você enfrenta uma situação que está vendo que não é para agradar a Deus, né? Um cristão que está na igreja, com essa palavra de Deus, a família crente também, com essa palavra de Deus, e depois conhece um rapaz que não é cristão, se apaixona por ele, sai dos caminhos do Senhor, aí casa ou se junta com ele, sei lá, né? O que é que acontece? Aí vem depois as consequências, sofre. Às vezes aquele rapaz ele até é envolvido em coisas erradas, né? É envolvido, coitado, porque não conhece a palavra, o evangelho não chegou até ele, aí ele é envolvido nas drogas, em coisas que não deve, e aquela moça aceitou, já tomei um susto, menino. Aí aceitou viver com ele, e depois está sofrendo. Ai, porque Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Cadê esse Deus que não está me vendo? Porque você saiu dos caminhos do Senhor. Aí depois eu volto, depois quando está sofrendo muito, aí eu vou buscar Deus. Né? Vai buscar Deus tudinho, para Deus resolver o seu problema. Só para resolver o seu problema. Você não vai buscar Deus por amor a Deus, pela necessidade que você tem, que você é de Deus e você tem que servir a Deus. Voltar não para resolver meu problema. Voltar por amor dele, porque eu amo a ele e eu nunca deveria ter saído. Ter essa consciência. Não é verdade? Aí o que acontece? Mas não, eu vou para ver se Deus resolve meu problema. E é assim, é. Aí você entrou, Deus tem que resolver logo porque você quer. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo dele, na sinceridade do seu coração, de buscá-lo.
Porque nós estamos nesse mundo para servir a Deus. Nós não estamos nesse mundo só por estar. Não. Nós estamos aqui para servir a Ele, fazer a vontade dEle, procurar fazer o nosso melhor para Ele e não para o mundo. Aí o que acontece? Vem os problemas, estou na igreja, Deus não resolveu, aí eu vou sair, porque Deus não está olhando para mim. Aí fica difícil. Cadê a perseverança? Cadê a fé em Deus para continuar? Porque quanto mais a gente luta, quanto mais a gente passa por prova, é que a gente tem que buscar mais a Deus. Temos que nos firmar mais, né? No seu amor, a cada dia mais. Então, ele diz aqui, né? Devemos o quê? Estarmos conscientes que a gente precisa orar sim, mas para o nosso poderoso Deus nos abençoar ricamente e nos ajudar a destruir os conselhos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos fazer isso. A cada dia fazer isso. Pedir a Deus para Ele nos dar conhecimento, para a gente não viver cativo às coisas erradas e nem ser cativo de Satanás, fazendo a vontade dele em vez de fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que é que ele fala aqui em 2 Coríntios. O que é que Paulo fala no 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. O que é que ele diz? O que eu acabei de falar, para a gente confirmar o que eu acabei de dizer. Ele diz aqui, ó, capítulo 10, versículo 5. Ele diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente tem que orar a Deus pedindo isso. Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica dessa maneira. Que ele diz que levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Então, se a gente não procurar obedecer a Deus, a fazer a vontade dele, a gente vai ficar cativo. Né? Porque o inimigo, ele tira todo o nosso entendimento, para a gente obedecer a Deus. E a gente precisa não fazer isso. A gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então vamos ver agora, ainda no primeiro capítulo, vamos fazer uma análise no capítulo, do versículo 16 a 18. Capítulo 16 a 18. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Ainda no capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Vamos ver do 16 ao 18, o que é que ele diz aqui, né? Ele diz aqui: não erreis, meus amados irmãos. O 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele não gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então veja, segundo a sua vontade, ele nos gerou, veja bem aqui o 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. O que é que ele quer dizer com isso? Né? Todo mundo já sabe que as primícias é o quê? São os primeiros frutos, né? Da colheita. Então aqui ele diz aqui, né? No 18.
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Ou seja, a missão do povo de Deus é o quê? É viver de cooperação com Deus, para resgatar o quê? As primícias de suas criaturas. O texto de Tiago, ele é um testemunho do que a palavra de Deus gera em todos nós e é, ao mesmo tempo, uma palavra que continua exercendo um propósito missionário. Ou seja, fazermos primícia das criaturas de Deus. Nós precisamos ser os primeiros, né, a sair levando a palavra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. É o que nós precisamos. Nós não precisamos de glória, de aparecer, não. Para nós aqui, o importante é a gente ser as primícias. Tudo na nossa vida, a gente tem o quê? Ser as primícias. Às vezes, eu digo isso por mim mesmo, eu digo isso por mim mesmo. Que às vezes, meu marido agora voltou para a honra e glória do Senhor, e eu digo, a gente nunca deve desistir. Diga a toda mulher casada, não desista do seu marido. Continue orando, pedindo a Deus, porque Deus faz no momento certo. Agora a gente tem que passar por aquilo, pelaquela prova, até no tempo que Deus permite. O que é que acontece? Quando ele está na igreja, ele faz tudo certinho. Toda a reverência, tudo certinho ele faz. Inclusive, o que eu admiro quando ele está na igreja é o dízimo. É o dízimo dele. E isso eu quero tirar, eu estava refletindo isso, eu estou dizendo aos irmãos, estou sendo sincera. Hoje eu estava pensando, eu digo, meu Deus, realmente, ontem ele arengou por conta de uma bobagem, que mandou trocar o dinheiro, que era para tirar o dízimo dele, e o menino comprou uma besteirinha para trocar o dinheiro. Aí ele reclamou, vá lá, devolva e traga o dinheiro trocado, porque não era para comprar. Aí eu levei o dinheiro que o menino gastou, fui lá, eu disse, não, deixa que eu vou. Que o meu neto não ia saber lá explicar. E não adianta entrar em detalhe lá, né? Aí eu disse, olha, tá aqui, ele comprou tanto, tá aqui, meu neto deu tanto. Agora me deu dinheiro trocado. Aí eu fui e dei a ele. Pronto, agora tá certo. Sabe por que isso? Porque as primícias, primeiro ele queria tirar o que? O dízimo. Aí eu digo, Jesus, estou fazendo errado. Eu conheço, mas estou fazendo errado. Muitas vezes eu compro alguma coisa e deixo o dinheiro no banco para depois pegar, para dar o dízimo. Estou errada. Aí eu comecei me corrigindo. Disse, a partir de agora, quando chegar o dinheiro saiu, vou no banco, mas pegar logo a primícia, que é o do Senhor, para depois então distribuir o restante, pagar, comprar, porque eu estou fazendo errado. Muitas vezes, não, mas está no banco, deixei no banco, tirei isso para fazer a feira, mas o dinheiro do dízimo está no banco. Mas primeiro eu tenho que separar, né? Então eu aprendi isso com ele. Ele me fez refletir isso, que eu não estava fazendo certo. Aí, através da palavra aqui, eu estudando isso, eu fiquei analisando que eu não estava procedendo de maneira correta. Né? E eu quero, a cada dia, aprender mais e fazer o que é certo. Porque eu não estou estudando a palavra, eu não estou entendendo a palavra. Então, se eu estou dentro da palavra de Deus, estou entendendo, então por que eu vou fazer errado? E aí? Se eu estou fazendo errado consciente, não estou fazendo por inocência, porque eu já conheço. Então, a partir de agora, eu mesma me corrigi, reconheci o meu erro e disse, não, a partir de agora eu vou fazer assim. Que Deus me ajude, não tem nada, não eu pagava não, logo tirar logo o meu dízimo. Né? Apesar de agora estar um pouco mais dificultoso para entregar tudinho, mas eu resolvo. Mas eu pego logo e vou logo resolvendo. Parece, Gabriel, por favor. 8 horas. 8 já. Então, eu analisei. Não, é 7h47. Eu estava 7h47, né?
Então o texto de Tiago é um testemunho vivo contra isso. É um testemunho do que as palavras de Deus geram em todos vós. E é, ao mesmo tempo, uma palavra que continua exercendo um propósito missionário, né? Que a gente já viu. A gente ganhar, a gente fazermos primícias de Deus em tudo da nossa vida. Aí vamos aqui para o versículo 19 e 21, para a gente encerrar o estudo de hoje. No 19 e 21 ele diz o seguinte, vamos aqui, Tiago 19 a 21. Vamos ver sobre a prática da palavra de Deus. Ele diz, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O 20 ele diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. No 21 ele diz, pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então aqui, o que é que ele está querendo falar sobre isso? A gente que sabeis coisas, quando ele diz, olha, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos, né? Aqui há um contraste com o parágrafo anterior. A palavra de Deus gera vida. Enquanto a palavra dos homens gera o quê? Morte. Portanto, precisamos ter cuidado quando falarmos. A palavra imprudente gera o quê? Ira. A ira, inconsequentemente, não produz justiça de Deus. Ouvir, primeiramente, a palavra que vem de Deus é mais importante do que falar imprudentemente. Então é muito importante a gente ouvir mais e falar menos. Precisamos aprender isso. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa, você nem espera, você rebata logo. E às vezes diz até palavra grosseira que ofende o seu irmão, que ofende uma pessoa que não é cristão. E a gente não pode fazer isso. Então a palavra branda, como diz, né? O que é que acontece? Acalma furor. Então a gente precisa o quê? Precisamos o quê? Ter prudência. Falar, ouvir. Eu aprendi uma coisa, que antes, quando eu não tinha conhecimento, eu não fazia isso. A pessoa dizia uma coisa, aí eu dizia logo 3, 4. Mas depois, estudando a palavra, eu fui amadurecendo, fui aprendendo e vi que não é certo. Quando a gente aprende uma coisa, eu passo para os irmãos, quando eu escuto uma coisa que eu não gosto, eu conto 10 vezes para não responder nada. Eu conto 10 vezes para não responder nada. Para quê? Enquanto eu estou pensando, eu estou contando. 1, 2, 3, mentalmente contando. A pessoa dizendo uma coisa para me ofender. Eu estou contando de 1 a 10, contando e pedindo a Deus o quê? Uma palavra mansa, branda, para não agredir aquela pessoa que está querendo me agredir, está querendo me ofender com palavra. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que estava tão se acalma, porque eu não revidei, eu não usei a mesma palavra para ofender aquela pessoa. Então é importante a gente vigiar nisso. Quando alguma pessoa vier com palavra para lhe ofender ou lhe agredir, você pensar e contar 10 vezes, mentalmente contando, para fechar a boca, para não suscitar a ira, principalmente do não crente.
Porque a gente, até dentro da igreja você pode dizer alguma coisa assim, mas um irmão desculpa o outro, não, a irmã estava nervosa, desculpa. Mas lá fora, se a gente proceder assim, a gente está sendo o quê? Péssimo testemunho como crente. E a gente tem que vigiar nisso. Porque tudo as pessoas apontam, ó, e é crente. Vê como é que está respondendo. Veja o que é que está fazendo. Então a gente precisa prestar bem atenção a isso. Aqui ele diz mais aqui, ó, o 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra em vós implantada, né, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Qual é a palavra que nós devemos, a palavra que em vós é implantada? É a palavra de Deus. Essa palavra ela é implantada no nosso coração, no nosso entendimento. E é essa palavra que nos salva, que vai salvar a nossa alma da morte. Essa morte é a morte que eu estou falando, não é a física, é a morte espiritual. Então, Tiago, nesse versículo, ele está o quê? Ele nos convida a um recolhimento à nossa interioridade, acolhendo com mansidão a palavra em nós implantada. A palavra é poderosa para nos salvar a nossa inconstância. Porque nós somos inconstantes. Mas se eu estou firmado na palavra, eu procuro fazer o que é certo. Né? Inconstância. E também da possibilidade de cairmos em tentações. Se eu estou firmado na palavra, eu tenho menos possibilidade de cair em tentação. Como a gente viu aqui em 14, no versículo 14 e no 15, né? Como também a gente pode também ver em Mateus, o versículo 4 e 4. Vamos ver aqui Mateus, versículo 4 e 4. O que é que diz? Que hora é essa, Gabriel? 8 e 5, 8 e 4. Para a gente encerrar. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Ele diz, ele porém, veja só, a tentação de Jesus. Ele diz aqui, ó, quando Jesus é tentado. Ele porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui a gente está vendo aqui, né, que nós devemos o quê? Resistir, estar firmado a palavra com mansidão, porque a gente, quando ele diz aqui, ó, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Aí aqui ele está falando em Mateus 4,4, né, que Jesus ele foi tentado, mas ele respondeu que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né? Mas da palavra de Deus. Então, eu quero agradecer, né, encerrando, porque não vai dar mais tempo, já são 8, vai dar 8h10. Na próxima aula a gente vai continuar esse estudo. Vamos continuar esse estudo, se Deus permitir, né? E quero agradecer a todos os irmãos que tiveram a paciência de ouvir esse estudo, né? E na próxima semana nós possamos estar aqui, se Deus quiser. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por mais esse estudo, por esse culto de doutrina. Fechamos nossos olhos. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando, Senhor, da Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Obrigada, meu Deus, por poder falar e também aprender ao mesmo tempo, Senhor, para cada dia mais podermos melhorar, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos abençoa
que nós possamos passar a noite na tua presença, Senhor. Abençoa cada mulher guerreira, Senhor. Abençoa a nossa pastora, meu Pai, toda a sua família, Deus. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos nos firmar, Senhor, nessa palavra, Senhor, está implantada, que seja cada dia mais implantada em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Abençoa também a minha família, ó Deus, que nós possamos a cada dia mais fazer o que é melhor para Ti, Senhor. O que é certo, o que é correto, Jesus. Nos abençoa, Senhor. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite de livramento, uma noite com saúde, meu Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus.